série nele, Apocalipse 4. Eu quero ler do 3 ao 11, por favor. Diz assim a palavra de Deus: E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante a um de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que estes seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Digno, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Não se assente ainda, por favor. Abra ainda comigo o Salmo 63. Salmo 63. Eu quero ler com vocês do verso 1 ao 8. Diz assim: Ó Deus, Tu és meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio. À sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma se apega a ti. A tua mão direita me ampara. Glória a Deus. Você pode se assentar, por favor? Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Glória a Deus. Deus tem sido bom. Amém? Oh, Jesus. Uma das coisas que Deus tem colocado em meu coração é a necessidade de nós lembrarmos a nós mesmos a razão que nós estamos aqui. A razão de nós estarmos presentes neste lugar. Sabe, às vezes a gente vive tanto no automático. É tão fácil entrar, e não só na Freedom, mas em qualquer igreja, de você ir lá bater cartão, cumprir uma agenda, e esquecer que a razão que nós estamos ali é unicamente para congregacionalmente adorar a Ele. É unicamente isso. E nós esquecemos isso, e às vezes precisamos lembrar a nossa alma. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre adoração. Eu comecei na semana passada falando sobre o propósito de todo cristão, né? De todo ser humano.
mas que todo cristão deve buscar cumprir. E eu falei que mesmo que você ainda não tenha encontrado o seu propósito pessoal, que às vezes nós buscamos o nosso propósito pessoal, né? O que eu vim fazer aqui nessa terra? Por que Deus me colocou aqui? Nós temos um propósito superior e eterno, que é sermos adoradores. E esses são aqueles que o Pai busca, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Nós fomos criados para adorar a Deus. Irmão, se você passa... Jesus, misericórdia. Foi isso, gente. Estou só tentando descobrir quem está com o iPad. Não estou conseguindo ver. Alguém está com o iPad aí. Isso é para ver se você está acordado mesmo. Ou para fazer você dormir mais, né? Apagar a luz. Se você passar a vida toda sem descobrir se você foi chamado para ser um médico, um pastor, um missionário, um advogado, uma house cleaner, um carpinteiro, Uber driver, talvez você vai passar a vida toda e não vai saber qual é o seu propósito profissional. Mas uma coisa, nós não podemos ser ignorantes. Nós sabemos que o nosso propósito de estarmos aqui na Terra é para conhecer a Deus e termos relacionamento com Ele. E esse propósito, ele é supremo acima de todos os outros. Na verdade, ele norteia todos os outros. Porque se os meus propósitos menores não estiverem alinhados com o propósito superior, eles não são de Deus. Deu para entender isso? Deixa eu falar aqui que eu acho que você não entendeu, né? Se os seus propósitos profissionais, carreiras, sonhos, não estiverem alinhados com o propósito superior, que é ser um adorador, conhecer a Deus, eles não são de Deus. Tem coisas que a gente não precisa nem orar para saber se é de Deus ou não. Nós precisamos saber se está tirando a gente da presença de Deus ou não. É fácil. Eu dou esse exemplo que um dia um irmão chegou para mim e falou: pastor, estou pensando em trocar de trabalho, e o meu novo trabalho, eu vou ficar dirigindo 6 dias por semana, volto para casa só um dia, vou ficar longe da minha família, vou ficar longe da igreja, vou ter que entregar todos os meus cargos na igreja, tudo que eu faço, porque eu não vou ter mais tempo, então me ajuda em oração, para ver se é de Deus. Eu falei: irmão, não vou orar não, já posso te falar, não é de Deus. Por quê, pastor? Porque eu não posso ficar sem servir na igreja? Não, porque você vai se afastar dos propósitos de Deus para a família e para a obra de Deus também. Se te tira daquilo que Deus te chamou primeiramente. Mas pastor, eu não posso adorar dentro do caminhão? Pode, irmão. Como você pode adorar na carpintaria, você pode adorar na limpeza de casa, você pode adorar no trabalho, na escola. O problema é que nós não fazemos. Esse é o grande problema. Nós falamos assim, né? Tem pessoas... Não, nós não, misericórdia, nós não falamos isso. Algumas pessoas falam: não preciso de ir para a igreja para adorar a Deus. Isso é uma verdade. O problema é que ele não adora quando não está na igreja. Então precisa da igreja para lembrar ela a adorar. Essa é uma grande verdade. Então, adoração é o nosso propósito primordial. Por quê? Porque a adoração constrói relacionamento com Deus. Ele é um meio de relacionamento entre o Criador e a criatura. Eu falei isso semana passada, né? A adoração, ela produz intimidade com Deus. E nós falamos, e eu terminei semana passada falando que nós temos a tendência de falar assim: eu adoro do meu jeito. Eu tenho a minha forma de adorar. E eu entendo da onde vem isso, que nem todo mundo vai ter as mesmas capacidades, os mesmos dons e talentos. Perdão. Nem todo mundo vai ter a mesma intimidade com a música, com a afinação vocal. Eu entendo. E a gente começa a dizer: então eu vou adorar do meu jeito. And that's okay se isso for genuíno. Porém, o seu jeito tem que estar alinhado com o jeito que Deus quer ser adorado. Porque quem determina a adoração não somos nós. Quem determina a adoração é aquele que está sendo adorado. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Adoração é de acordo com Deus. Por quê? É unicamente para o prazer de Deus. A adoração não tem nada para nós. Isso foi uma mentira que Satanás nos falou há algum tempo atrás. Não que nós não sintamos bem, não é isso. Porque tem um sentimento envolvido. Mas a adoração não tem nada para nós. A adoração é única e exclusivamente para Deus. Para Deus. É para o prazer de Deus. Então nós devemos buscar como Ele deseja ser adorado. Como Deus deseja ser adorado? Vamos fazer uma enquete aqui live. Quantas pessoas já pesquisaram na Bíblia o que a Bíblia fala sobre adoração ou como Deus deseja ser adorado?
Uma enquete lá, velho. Levanta a mão e fala, pastor, eu já fiz. Então eu vou baixar a minha também aqui, em nome de Jesus. O problema é que nós queremos relacionar com Deus, nós queremos conhecer a Deus, mas nós não lemos a palavra, não estudamos a palavra, não meditamos na palavra, para conhecer a mente de Deus, porque os pensamentos de Deus, o coração de Deus, estão contidos nessa palavra. E Ele se revelou a nós através da palavra e através dela nos ensinou como adorá-lo. Então nós dependemos de pastores, mestres, tutores, que nos ensinem a adorar. O problema é que nem todo pastor, ou na verdade nenhum pastor, vai ter toda a resposta para você. Tem coisas que Deus vai revelar só para você. Tem segredos que é só você e Deus. Tem pessoas que fazem tipos de adoração que não são para mim, porque Deus pediu para ela fazer daquele tipo de adoração. Pastor Rafael, quando vem aqui, ele falou que ele já doou 17 carros, né? Ele fala que ele já ganhou 18 e doou 17, algo assim. É um tipo de adoração que Deus deu para ele, específica dele. Ele adora a Deus com a generosidade. Não que nós não sejamos generosos, mas talvez nós vamos viver a nossa vida inteira e não vamos doar um carro. Então tem coisas que vai ser Deus pedindo diretamente para nós, ao nosso coração, para provar a nossa intimidade, a nossa lealdade, a nossa submissão a Deus, à vontade dele. Então nós devemos buscar de Deus como Ele deseja ser adorado. Por quê? Hoje eu quero começar a falar um pouquinho sobre adoração, e na semana que vem eu vou falar sobre os níveis de adoração. Vai ser tão legal, gente. Vai ser muito legal. Então, o que é adoração? Adoração é a atribuição de valor a alguém. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Em inglês faz até mais sentido. Worship, worthship. Worthship. É atribuição de valor a alguém. Quando você coloca um valor a uma pessoa, quando você dá um valor a ela, é porque ela é importante para você. Então a adoração é quando você atribui valor a alguém. E a atribuição de valor é necessária para que você consiga adorar Deus como Ele deseja ser adorado. Porque se nós não conhecemos o valor que Ele tem, nós não podemos atribuir o valor a Ele. Mateus capítulo 13, versículo 44, nos fala a parábola do tesouro escondido. Fala que um homem foi a um campo e naquele campo ele encontrou um tesouro escondido. E ele viu o quanto era valioso aquele tesouro, saiu alegremente e vendeu tudo que tinha. Primeiro ele escondeu o tesouro, né? Saiu alegremente e vendeu tudo que tinha e veio e comprou aquele campo. Quando ele entendeu o valor que tinha naquele campo, do tesouro escondido, ele vendeu tudo quanto tinha para comprar o campo. É a atribuição de valor. O que ele acabou de dizer? O que eu encontrei vale mais do que tudo que eu tenho. O que eu encontrei agora neste campo tem maior valor do que tudo que eu possuo, que eu construí durante a minha vida. Então a esse tesouro eu atribuo maior valor do que as coisas que eu já tenho. Quando nós encontramos Jesus, eu sei que essa parábola pode ser interpretada de duas formas, mas eu quero interpretá-la dessa forma. Quando nós encontramos Jesus, esse tesouro escondido neste campo, aquele que verdadeiramente entende o valor desse tesouro, alegremente vende tudo o que tem para ganhar Jesus. Pastor, isso logicamente não é literal, vender os meus... Não sei o que Deus vai pedir para você. Mas eu entendo que a gente abre mão de tudo, a gente tira o valor que a gente tinha em todas as outras coisas para conquistar aquela que nós encontramos. E isso vai falar de um nível muito pessoal de atribuição de valor. Esse homem encontrou um tesouro muito valioso, se encheu de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou esse tesouro. Agora, ele não queria o campo em si, porque o campo sem o tesouro não tinha valor. Ele tinha visto o campo. A Bíblia não fala que ele deu valor para o campo. Ele viu o valor no tesouro que estava no campo. E nós, como cristãos, muitas vezes nós valorizamos o campo e não o tesouro. Ei, Jesus. Pega, Jesus.
Nós valorizamos, vamos começar, mais o céu do que o Cristo que está no céu. Gente, eu quero talvez mais do que qualquer pessoa ir no céu. Eu quero morar no céu. Mas se Jesus não estiver lá, eu vou para onde ele estiver. Não é o céu que me atrai, é Jesus que me atrai. Não é o campo que é valioso, é o tesouro que estava escondido no campo. Às vezes nós viemos para a igreja querendo o campo. O que é o campo? É a vida, é o reino. Nós queremos reinar, nós queremos as bênçãos celestiais, nós queremos ser filhos de Deus, herdeiros, cordeiros com Cristo, nós queremos tudo isso, mas o maior tesouro não é o campo, é o que está no campo, é Jesus. Adoração é atribuição de valor. Quando nós atribuímos valor, irmãos, nós temos que aprender a adorar a Deus, porque nós temos adorado pelo campo e não pelo tesouro. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você só pode adorar de acordo com o nível que você reconhece o valor daquela coisa ou daquela pessoa. Então, muito valor, adoração profunda. Pouco valor, adoração rasa. É bem simples. Muito valor, adoração profunda. Pouco valor, adoração rasa. Agora, vamos fazer um contraste. Para servir a Jesus, ou para servir na obra, o conhecimento não precisa ser profundo. Eu sempre chuto esse negócio. Para servir na obra, o conhecimento não precisa ser profundo. Mas para adorar, o conhecimento tem que ser profundo. É por isso que nós encontramos mais pessoas servindo do que adorando. Porque é mais fácil servir do que adorar. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre a adoração para frente, não se preocupe. Por quê, pastor? Porque é mais fácil eu me converter, eu conheci a bondade de Cristo, conheci o tesouro, mas como eu não quero agora me esforçar ou me aprofundar para dar valor ao tesouro, eu me contento com o campo. E é mais fácil servir do que me tornar um adorador. É mais fácil fazer do que ser. Porque nós pensamos que o fazer vai cobrir a falta de não ser. Não, se eu servir na igreja, se eu chegar lá cedo, se eu fazer tudo, se eu limpar, se eu cozinhar, se eu pregar, se eu cantar, se eu tocar, se eu fazer já é o suficiente. E Deus está falando, mas você não está fazendo o mais importante, é o quê? Dando valor à pessoa de Cristo. Fazer é mais fácil do que ser. Deus não busca quem faz, Deus busca quem é. Deus está buscando o quê? Verdadeiros adoradores, não verdadeiros trabalhadores. Não faz assim não, você vai desconcentrar tudo. Mateus 7, 22 e 23, fala assim: naquele dia, vão me dizer, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome, não fizemos muitos milagres em seu nome. E ele vai falar assim, claramente, eu nunca vos conheci. Olha, preste atenção no que eles estão falando. Senhor, nós não fizemos muitas coisas em teu nome. Fazer não produz intimidade. Ser produz intimidade. Eles não falaram em nenhum momento aqui nessa passagem, Senhor, nós não éramos aqueles adoradores que adoravam em espírito e em verdade? Nós não éramos aquele que estávamos contigo, Senhor, que te amávamos acima de todas as coisas? Mas o que eles têm falado aqui é só fazer, porque é mais fácil fazer. Porém, fazer você pode fazer com Deus ou sem Deus. Ser você não pode ser sem Deus. Ei, Jesus, está entendendo ou não? Eu vou tomar o silêncio de vocês como vocês estão profundamente pensando no que eu estou falando. Gente, é isso que eu acho que Deus está tentando me mostrar durante este ano. Nosso ano de semear, de profundidade, de nós realmente crescermos e amadurecermos. Que não é o fazer, nós fazemos, mas estamos vazios de Deus. Porque realmente é mais fácil fazer. Por quê? Porque eu aprendi a fazer no mundo. Então é fácil transferir aquilo que eu aprendi no mundo para dentro da casa de Deus.
ou para uma vida espiritual, ou para uma vida cristã. É fácil, eu já era trabalhador no mundo, agora eu vou trabalhar para Deus. E por um lado, isso é até bom. O problema é quando o coração não está nisso. Quando eu só faço porque eu já estava no automático em fazer. Aí eles falaram, Senhor, olha só, não profetizamos, fazer, serviço. Senhor, não expulsamos, fazer, serviço. Não fizemos muito milagres. Ele falou assim, apartai-vos de mim, vocês que praticam o quê? A iniquidade, porque fazer sem Deus é iníquo, Deus não aceita. Ei, Jesus, pegou agora, né? Agora pode falar, Maria. Gente, nós não estamos entendendo que Deus não aceita quando nós não fazemos com a motivação correta. Deixa eu dar um recado aqui para todos que servem nesta igreja. Se você está fazendo apenas pelo pastor, pare de fazer imediatamente. Se você está fazendo pela Freedom, pare de fazer imediatamente. Coloque o seu coração no lugar correto primeiro, para depois você fazer. Eles tinham serviço, mas o que eles não tinham? Intimidade. Por quê? Porque adoração produz intimidade. Serviço não produz intimidade. Você pode morar na igreja, você pode vir aqui todos os dias, dormir aqui dentro, não produz intimidade. Enquanto lá na sua casa você dobrar o joelho, fechar a porta do seu quarto, buscar o Senhor, a Bíblia fala, se você se achegar a Ele, Ele se achegará a você. Busca Ele, o Senhor que te vê em secreto. Então não é fazer, o que produz intimidade é adoração. Em nenhum momento no contexto de Mateus 7:22, eles falaram em intimidade, em conhecimento, mas o Senhor não tratou com eles no nível do serviço, Ele tratou no nível do conhecimento. Ele falou, vocês fizeram bastante, mas eu nunca te conheci. Vocês nunca me adoraram verdadeiramente, porque adoração é atribuição de valor, gera intimidade. Se ele tivesse intimidade com eles, ele nunca teria dito isso. Então vamos lá. Eu posso fazer para Deus, servir a Deus e não conhecer a Deus. Isso é muito... Na verdade, a Bíblia exemplifica isso de várias formas. O povo passou no deserto 40 anos no deserto. E eu sei que nós falamos muito do quanto eles erraram, do quanto eles testaram Deus, mas 40 anos no deserto eles não deixaram de fazer culto. Já parou para pensar? 40 anos no deserto, eles montavam o tabernáculo. Eles desmontavam o tabernáculo. 40 anos no deserto, eles sacrificavam. Eles faziam culto após culto após culto. Eles estavam fazendo o quê? Serviço, trabalho, servindo. Eles não pararam de servir. Porém, Jesus falou assim, era uma geração obstinada. Nenhum deles, exceto Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Porque o serviço não gera intimidade. O que gera intimidade é a adoração. Deus está mais preocupado se ele tem adoradores do que se ele tem trabalhadores. O que ele busca são adoradores. Ele está buscando adoradores. Preste atenção nisso. Nós pensamos muitas vezes que o nosso serviço é uma forma de adoração. Porque nós somos ensinados dessa forma. Mas se primeiro eu não tiver intimidade com aquele que eu estou adorando, o meu serviço não vai ser tido como adoração. O meu serviço, tudo que eu faço para Deus, só vai ser recebido como adoração quando o meu coração estiver entregando adoração para Ele em espírito e em verdade. Então você pode adorar a Deus e não servir. E você pode servir e não adorar. São duas coisas distintas, eu quero começar com essa base. Eu ouvi uma frase recentemente que falava assim, o nosso serviço só será aceitável a Deus quando a nossa adoração se tornar aceitável a Deus. O nosso serviço só será aceitável a Deus quando a nossa adoração se tornar aceitável a Deus. Então não pode haver apenas serviço. E eu quero levar a gente a sair do servir por servir. Sabe por que a gente serve muitas vezes reclamando? Sabe por que a gente serve muitas vezes
E eu vou falar não só serviço na casa de Deus, mas serve as pessoas. Muitas vezes com cara fechada, não entendendo, fazendo sem querer, porque nós não aprendemos a adorar ainda. Porque quando nós levarmos isso para o âmbito da adoração, tudo isso vai ser feito com prazer. Se está difícil servir pessoas, é porque nós ainda não aprendemos a adorar a Deus servindo pessoas. Are you awake? Então, o que é adoração? Vamos começar usando atribuição de valor. E a adoração, ela vai gerar algo em nós chamado rendição. Ela vai nos render à vontade de Deus. O que é render? Render é você submeter aquilo que você quer à vontade daquele que é digno de adoração. Em outras palavras, eu vou render os meus propósitos, meus sonhos, minhas vontades, meus desejos, para estarem submissos e alinhados à vontade daquele que eu adoro. A adoração é atribuir a Deus mais valor do que eu atribuo aos meus sonhos e desejos e propósitos. Vou pegar agora. Quantos vieram aqui buscando um sonho americano? Talvez no Brasil você não sabia isso, né? Vamos lá. Quantos vieram aqui buscando uma vida melhor? Quantos vieram aqui querendo talvez estabelecer suas raízes aqui? Agora imagina Deus falando para você, eu quero que você pegue os seus sonhos, aquilo que você sonhou há 10, 15, 20 anos, e você vai render a mim, como forma de adoração. Isso é a verdadeira adoração. É você render os seus sonhos e seus propósitos a Deus, como forma de adoração. É rendição. É atribuir a Deus mais valor do que eu atribuo aos meus próprios sonhos e desejos. Gente, isso é profundo. É simples, mas é profundo. Na prática, nós fazemos isso? Acho que hoje vai ser bem uma conversa, né? Na prática, nós fazemos isso? Vamos viver o evangelho verdadeiro, genuíno, de verdade. Sabe, eu estava conversando com alguém recentemente. Estávamos falando sobre a volta de Jesus. E eu creio genuinamente, como pastor dessa igreja, e vendo as igrejas locais, e até a igreja global, que muitos de nós estamos enganados. Muitos de nós, porque o engano é diferente, porque o engano é algo que a gente não vê. Se nós víssemos, não era engano, correto? Então o engano é algo que nós não vemos, é algo que está tapado ao nosso entendimento. Muitos de nós estamos enganados, vivendo enganados, pensando que vivemos o verdadeiro evangelho. Mas nós corremos o risco de chegar aquele dia e Jesus falar o que ele falou em Mateus 7. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Vamos trazer para a prática. Quantos de nós rendemos os nossos sonhos e talentos e propósitos e desejos em adoração a Deus? Quantos de nós abrimos mão de ganhar dinheiro para adorar a Deus? Quantos de nós abrimos mão de lazer, de prazer, de coisas que nós queremos e que não são pecados, que são legítimos, para adorar a Deus? Porque Jesus um dia falou assim, olha, aquele que quiser seguir, tome a sua cruz todos os dias. Negue-se a si mesmo e siga-me. A vida cristã requer negar a si mesmo e tomar uma cruz. É atribuição de valor. É dar a Deus maior valor do que qualquer outra coisa na nossa vida. E nós podemos ver isso. Eu vou dar um exemplo prático para você. Na atribuição do nosso tempo. Se atribuir a Deus o maior valor é adoração, então atribuir a Deus o meu maior tempo é adoração. Quantos de nós passamos tempo com Deus? Quantos de nós damos a primícia do nosso tempo para Deus? Quantos de nós realmente vivemos o Evangelho? Irmãos, nós estamos acostumados a vir a uma igreja. Irmãos, eu acho que enquanto eu ser pastor eu vou falar isso. Vir para a igreja não significa que nós somos salvos. E eu temo que, na verdade, muitos de nós, eu me incluo nisso, porque aquele que está de pé, cuide para não cair. Muitos de nós estamos enganados pensando que estamos salvos, mas Jesus vai voltar e nós vamos ficar para trás.
Porque nós não atribuímos a Ele maior valor. Não é o fazer, não é estar dentro da igreja, não é o tocar, não é o cantar, não é o pregar, não é fazer nada. É conhecer a Ele e dar a Ele o valor de um tesouro escondido. Será que nós entendemos isso em nome de Jesus? Porque tudo que nós atribuímos mais valor do que Deus se tornam ídolos em nossas vidas. Tudo, atribuir a alguma coisa maior valor do que Deus, nós estamos criando um ídolo em nossas vidas. E quando nós falamos de ídolo, nós pensamos em uma estátua, né? Mas não é. Muitos de nós temos criado ídolos na nossa vida e nem sequer percebemos. Quantos de nós criamos ídolos no trabalho? Pastor, como assim? Eu dou mais valor ao trabalho do que eu dou a Deus. E isso é fácil de medir. Se o meu culto semanal, congregacional, é o domingo, e eu abro mão de estar neste culto para trabalhar, eu atribuo mais valor ao trabalho do que a Deus. Isso é simples. Isso é muito simples. E a idolatria é o pecado mais odiado por Deus. E ela se manifesta de formas que às vezes a gente nem percebe. Você sabia que muitas pessoas idolatram os seus cônjuges? Colocam eles num lugar que eles não deveriam estar? Muitos idolatram os filhos, objetos. Outros idolatram lazer, prazer, música. Eu vou chegar nisso depois. Tudo que nós atribuímos mais valor do que Deus se torna ídolo em nossas vidas. O americano, ele tem a sua identidade atrelada ao seu ofício. Você vai ver que numa conversa com um americano, uma das primeiras coisas que ele te pergunta é o que você faz. What do you do? É uma das primeiras coisas. Porque a sua identidade está ligada, intimamente conectada ao seu ofício. Ele está intimamente ligado ao seu trabalho. E ele conhece muito mais o trabalho do que a Deus. Ele dá muito mais importância, atribuição de valor ao trabalho do que ao próprio Deus. Por conhecer mais o trabalho, por dar mais importância ao trabalho do americano, e por a sua identidade estar atrelada, ligada ao seu ofício, ele criou um ídolo no seu trabalho. Você pode ver que, claro, nós não podemos generalizar, mas o americano ímpio, pelo menos, existe uma honra em falar que trabalha muito. Existe uma honra em falar, eu trabalho 20 horas por dia. É verdade? O muito trabalhar é uma questão de honra para ele, porque atrelou a sua identidade ao trabalho. Ele ligou a sua identidade ao trabalho. Só que nós não estamos ligados a ídolos. A nossa identidade não é formada por ídolos. A nossa identidade é formada por Deus. Então, a minha identidade, quem eu sou, é formada por Deus. E eu vejo isso muito como pastor. Quando as pessoas oram para receber um trabalho, e aí Deus dá o trabalho, e pouco tempo depois ela deixou Deus pelo trabalho. As pessoas abandonam Deus pelo trabalho. Mas pastor, foi Deus quem me deu? Não. Quando Deus deu era bênção. Você tornou em maldição. Você tornou isso aos olhos de Deus como uma maldição. Porque o que Deus deu é bênção, mas você tornou isso em maldição. Nós temos essa intensidade de criar ídolos. Então vamos lá, a adoração é atribuição de valor. Se eu dou um valor para Deus extraordinário no domingo, se eu venho aqui à igreja, eu dou um valor para Ele muito elevado no domingo, como que eu posso não valorizar Deus na segunda-feira? Porque as duas verdades não podem existir. Hoje eu quero ensinar isso, que é muito importante. Nós somos hipócritas, essa é a grande verdade. Nós somos mentirosos. Eita, pastor. Eu me incluo nisso também, gente. Nós somos. Por quê?
Porque nós choramos, gritamos, pulamos, oramos no domingo e na segunda-feira não existe um pingo de adoração na nossa vida. É impossível a adoração de domingo ser verdadeira se eu não consigo adorar na segunda-feira. Eita Jesus. É impossível. Ele busca verdadeiros adoradores, não falsos adoradores. Se há verdadeiro, também há falso. E nós muitas vezes agimos como falso, porque nós não pensamos em Deus, nós não atribuímos valor a Deus, nós não pensamos no tesouro que Ele é para nós de segunda a sábado. Se no sábado eu não consigo adorar a Deus, a minha adoração de domingo não vai ser recebida por Ele. Ah, Jesus, fala, Jesus. Se o meu sábado eu não adorei a Deus, como que eu vou esperar que no domingo de manhã Ele vai aceitar a minha adoração? Porque eu só atribuo valor a Deus no domingo. Ei, Jesus. Gente, isso é muito forte. Nós estamos vivendo uma mentira e a gente não está vendo. Nós estamos vivendo uma mentira e não estamos vendo. Que tal nós vivemos o verdadeiro evangelho? Que tal nós reconhecemos que nós somos podres, pobres, nus, que não valemos nada, que carecemos da misericórdia de Deus? Que tal nós nos arrependemos e voltarmos para Deus? Que tal nós realmente atribuímos o valor que Ele merece? Que tal nós sermos crentes de verdade, que um dia Ele vai chegar e dizer: filho bom e fiel, entrai! Que tal? Olha o que o salmista falava no Salmo 63. Ele falava assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. Sabe quando que Davi escrevia os salmos? Quando ele estava sendo perseguido, quando ele estava no palácio, quando ele estava entre amigos, quando ele estava entre inimigos, quando ele estava sendo abatido por Deus, quando ele estava sendo exaltado por Deus. Não existia um momento, não existia um dia que ele separava para adoração. Ele falava assim: a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Você sabe o que ele está falando? O meu espírito, a minha alma tem sede, mas o meu corpo sente desejo, o meu corpo sente vontade de te adorar. Ele te almeja, é na carne. O verso 2 ele fala assim: assim eu quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Ele desejava ver o trono de Deus, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Irmãos, por um bom tempo na vida de Davi, ele não pôde visitar o templo. Ou melhor, o tabernáculo. Ele não pôde, porque Saul queria matar ele, mas não deixou Davi parar a sua adoração. Isso não fez com que ele limitasse a sua adoração, o seu desejo por Deus. Não limitou quem ele era. Por quê? Porque ele era. Ele não só fazia. Nós paramos de ter o revival aqui neste mês de julho, né? Se a sua fé foi abalada por falta de um culto, você precisa rechecar, você precisa reanalisar em que está fundamentada a sua fé. Mas pastor, é importante, eu sei que a gente não me entenda mal, mas o cara ficou anos sem poder ir para a igreja, mas Deus não saiu do lado dele, ele não deixou de adorar a Deus, porque a alma dele ansiava por Deus. Ele falava assim no verso 4: assim eu te bendirei enquanto eu viver. Como saborosa comida que farta a alma, com júbilo nos lábios a minha boca te louvará. Ele fala: no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante as vigílias à noite. Sabe o que ele está falando aqui? Eu passo as noites acordado pensando em ti. Gente,
Ele está descrevendo o desejo do coração dele. Eu não consigo dormir, eu fico à noite acordado pensando em Deus. A minha alma se apega a ti, a tua mão direita me ampara. Sabe por que nós chegamos neste lugar como igreja? Chegamos num lugar de mais servir do que adorar. E não só afirma, eu estou falando de igreja mesmo, da igreja de Cristo. Porque nós começamos a dar mais importância para o processo do que para o propósito. Eu vou explicar isso. A nossa adoração nos dias de hoje é mais focada nos meios do que nos fins. Quando o processo de fazer um culto se torna mais importante do que o propósito do culto, nós criamos um ídolo. Você entendeu o que eu falei agora? Quando o processo de preparar um culto se torna mais importante do que o propósito do culto, nós tornamos um ídolo. A gente às vezes está reclamando que o louvor errou, que a palavra não foi boa, que o irmão falou coisa errada, reclamamos que que o culto demorou muito, reclamamos várias coisas, mas nem notamos que Deus não estava presente no culto naquele dia. Porque nós começamos a idolatrar o processo, o fazer, esquecemos do propósito que é para Ele. Eita! Quantas vezes nós cantamos e não cantamos para Ele? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes nós cantamos as músicas que nós cantamos e em nenhum momento da música nós pensamos, Senhor, eu estou cantando para Ti, é para Ti. Senhor, essa palavra que eu falei agora é para Ti. Essa frase que eu falei agora é para Ti. Você já parou para pensar nisso? Ou só eu que viajo nessas coisas? É sério, gente. Quantas vezes nós cantamos porque alguém está nos liderando em adoração e nós não paramos para dedicar a música para Deus, nosso louvor para Deus? Quantas vezes nós aplaudimos e não é culpa deles, mas porque o louvor tocou bem ou cantou bem e nós não temos coragem de aplaudir a Deus? Você sabe qual foi o pecado maior de Saul? 1 Samuel capítulo 15. Foi que Saul adorava adoração. Saul adorava adoração. Sabe o que Saul fez? Ele desobedeceu Deus. E quando o profeta Samuel veio repreender, ele falou assim, não, mas eu desobedeci Deus para que com a minha desobediência eu pudesse adorar a Deus. Olha que loucura. Deus falou para ele, você vai matar os amalequitas, você vai matar o rei deles, mata mulher, homem, criança, gado, mata todo mundo. Quando ele voltou, ele preservou a vida do rei, e ele trouxe ali umas ovelhas e uns gados para sacrificar ao Senhor. Aí Samuel chega e fala assim, olha, o que você fez? Deus não mandou você exterminar tudo. Ele falou, não, mas eu guardei essas ovelhas para que eu possa adorar ao Senhor com elas. Ele desobedeceu Deus para que com a sua desobediência pudesse adorar a Deus. Ele amava a adoração mais do que o Deus que ele estava adorando. Às vezes nós tornamos isso. Você quer ver? Traz um cantor famoso aqui na igreja, vê se não enche a igreja. Nós adoramos a adoração, o processo da adoração, mais do que aquele que é digno de ser adorado. É atribuição de valor. Você está entendendo? Está difícil? Está pesado? Não, eu estou apanhando junto, gente. Não se preocupa, não. Na verdade, eu já venho a semana toda. Só chicoteado por Deus. Porque eu, como pastor, eu tenho a tendência muito de ficar apegado ao processo. Será que a igreja está limpa? As cadeiras estão alinhadas? O diácono fez o trabalho? A irmã fez isso? O irmão fez aquilo? Será que o louvor ensaiou? Será que as músicas estão boas? Será que a pregação vai ser... E eu fico preparando e apegado ao processo das coisas, e me esquecendo que tudo isso não tem valor algum comparado àquele que eu venho adorar. Ei, Jesus!
Ah, pastor, mas eu amo tocar, o meu chamado é o ministério de louvor. Pastor, eu amo fazer isso. Irmão, você ama isso mais do que tocar para Deus, porque na verdade, se nós formos no centro da questão, nós queremos nos mostrar para pessoas. Eu quero pregar bem, não para que Deus seja muitas vezes glorificado, mas que as pessoas depois venham me elogiar. Que pregação, que palavra, pastor. Eu amo mais a pregação do que o Deus que eu estou pregando. Eu amo mais tocar do que o Deus que eu estou tocando para agradar. Às vezes eu canto, mas não canto para Ele, toco, mas não toco para Ele, prego, mas não prego para Ele, louvo, mas não louvo para Ele, porque o processo se tornou mais importante do que o propósito. Mas quando nós aprendemos que o propósito tem mais valor, a adoração se torna verdadeira. Amém? Amém? É por isso que nessa igreja nós não temos cantores solos. Os avulsos que a gente falava, né? Nós não temos, porque durante toda a minha experiência, foi um se amostrar diante das pessoas. Foi um vir aqui para querer falar, eu canto bem. Foi eu vir aqui para dizer, olha, eu ensaiei, eu canto bem. E não tem nada para Deus. Gente, nós fazemos da igreja um ídolo. Não, mas eu cumpri o meu papel. Eu fui na igreja no domingo. Mas será que Deus estava lá? Você sentiu Ele? Será que Deus falou com você? Será que você adorou, entregou a sua adoração para Ele? Será que Ele recebeu o louvor que nós cantamos agora? Será, gente? Sério? Gente, eu estou falando com você, sério. Será que Deus recebeu o louvor que nós acabamos de cantar? Ou nós estávamos cantando só porque o grupo de louvor estava cantando e o pastor veio aqui e pediu para você cantar? Será que Deus recebeu isso? Porque se Ele não recebeu, nós não tivemos um culto, nós tivemos uma apresentação. O processo está se tornando mais importante do que o propósito. O propósito dessa reunião é que Jesus seja exaltado, que Ele seja glorificado, que a gente levante o nome de Jesus no nosso meio. Esqueça todo o processo. Se acabar a eletricidade, não tiver mais música, não tiver mais microfone, e Ele estiver aqui, foi um culto. Amém. Aleluia! Quando nós viemos num culto congregacional, nós notamos tudo. Nós notamos a roupa do irmão, da irmã, o cabelo que não foi cortado, o sapato que não foi usado. Nós notamos se o solo foi errado, se a bateria errou uma batida. Nós notamos tudo, mas nós não notamos que Jesus não falou com a gente. Tem alguma coisa errada no nosso cristianismo. Onde nós vamos chegar? Adoração é atribuição de valor acima da igreja, acima dos instrumentos, acima do processo. Existe um propósito e ele se chama Jesus Cristo. Ele se chama Jesus Cristo. Aleluia. Então adoração é entregar tudo a Ele, é ministrar a Ele, é cantar para Ele, é orar para Ele, é chorar por Ele, é viver para Ele, é andar por Ele, é correr. Gente, adoração é nós atribuir a Ele maior valor do que qualquer outra coisa. Mas às vezes dão mais importância ao que nós vamos vestir para um culto do que a preparação do nosso espírito para entregar o nosso louvor. Ei, Jesus. No céu, Apocalipse capítulo 4 que nós lemos, todo o processo é uma resposta do propósito. Você está entendendo isso? Por quê? O propósito no céu está sentado num trono. Ele é o propósito. Ele é o foco de toda adoração. Todo o propósito está concentrado num trono. O processo que acontece, a adoração dos 4 seres viventes e dos anciãos, a adoração é uma resposta ao propósito. Então não tem como o processo ser idolatrado, porque o propósito está presente. Você está entendendo? Está me seguindo até agora? Nós queremos trazer o céu à terra, nós temos que certificar que Deus está presente no ambiente.
Mas pastor, como que faz isso? Como que eu posso me certificar? Eu trago ele comigo de casa. Eu não espero chegar aqui para sentir Deus. O céu existe constante adoração ao propósito, Deus, porque todo o processo está submisso ao propósito. Não existe outra forma. A glória dele está o quê? Manifestada nos céus. Quando a glória de Jesus estiver manifestada no nosso meio, todo o processo vai ser submisso ao propósito. Nós vamos tocar para o propósito, nós vamos cantar para o propósito, vamos pregar para o propósito, nós vamos vir ao culto querendo ver Jesus, não ver pessoas apenas. Existe uma diferença. No céu, Deus está presente. Existe uma grande falha no nosso cristianismo quando nós saímos de uma igreja e não sentimos a presença de Deus. E outra coisa, nós condicionamos a presença de Deus muitas vezes, vou abrir um leque aqui, um parênteses, nós condicionamos a presença de Deus ao reteté, ao chorar, ao sentimento. Nós condicionamos a presença de Deus ao a pregação hoje foi forte, falou comigo, chorei muito. Isso não pode limitar a presença de Deus. Ele pode passar num vento bem suave. Ele pode passar numa palavra que faz a gente realmente meditar na nossa vida. Ele pode se fazer presente numa palavra que nos confronta, que nos muda, que a gente sai daqui e fala, eu não sou crente não, eu quero mudar de vida. Porque eu posso chorar aqui, derramar minhas lágrimas e sair daqui e continuar da mesma forma que eu era. Nós condicionamos a presença de Deus. Uau, hoje a presença de Deus foi forte. Quando existe emocionalismo. E não sou contrário a isso, me entenda. Eu amo quando Deus pega as nossas emoções. Mas eu não creio que Ele só age nas emoções. Existem palavras que Deus traz pra gente que nos faz falar, cara, eu sou hipócrita mesmo, né? Aquele homem que entrou no templo e falou, Senhor, eu não sou nem digno de ficar de pé. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu não sou digno. Tem horas que a gente tem que cair na real e fazer isso. Adoração é atribuição de valor. Adoração não se limita à música. Semana que vem eu vou falar mais sobre isso. A adoração não está limitada à música. O que nós fizemos hoje mais cedo foi louvor. Louvor é descrever, é descrição de alguém. Quando nós louvamos, nós estamos descrevendo Deus, os seus feitos, as suas maravilhas. Isso é louvor, nós estamos louvando. Mas louvor não é a totalidade da adoração. É apenas uma parte da adoração. Então, a adoração não se limita à música. Na verdade, a adoração engloba tudo que somos, temos e fazemos. Vou dar um exemplo, eu quero ser hoje bem prático. O meu vestir é uma forma de adoração. Amém ou não amém? O meu falar é uma forma de adoração. Por isso que Paulo, quando ele dá as listas das obras da carne, ele fala de muitas coisas ali que são palavras, como chocarrices, que é uma palavra que diz que é brincadeiras sujas, piadas sujas. Porque ele fala que a minha forma de falar também é um tipo de adoração. É uma forma de adoração. As minhas amizades são uma forma de adoração. O meu tratar o cônjuge é uma forma de adoração. O meu congregar é uma forma de adoração. O meu cantar, pregar. Mas agora vamos lá. O meu negociar aí fora, de fazer business, é uma forma de adoração. Se eu não consigo adorar a Deus no meu business, no meu negócio, não espere que Deus vai aceitar a tua adoração dentro do culto, dentro da igreja. Você está entendendo isso? Isso é muito sério. Vou terminar por aqui. Nós condicionamos a adoração a um lugar e a um tempo. E Jesus falou assim, olha mulher, creia em mim, que não vai ser mais nesse monte, não vai ser mais em Jerusalém. Porque Deus busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Nós fazemos igual aquela mulher, condicionamos a adoração dentro dessas 4 paredes.
E quando nós saímos daqui, das quatro paredes, nós achamos então que tudo que eu faço lá fora não é mais adoração. Só que se eu não vivo uma vida de adoração lá fora, aquilo que eu faço aqui dentro não é aceitável a Deus. Não é aceitável a Deus. Então, no meu negócio, no meu trabalho, se eu sou desonesto, eu não posso esperar chegar aqui e ser aceitável a Deus. Porque o meu trabalho, a minha honestidade, o meu business, o que eu faço lá fora, é uma forma de adoração a Deus. Salmo 15 fala assim: se eu dou a minha palavra, mesmo com dano, eu não devo voltar atrás. O que é isso? Hoje eu vou ensinar aqui para os homens ou para as mulheres que têm negócio. Se eu fui lá num trabalho e dei um preço no trabalho, e depois de eu dar um preço no trabalho, eu vi que eu vou perder dinheiro, que eu calculei mal, eu honro a minha palavra e termino o trabalho mesmo com custo. Porque o meu trabalho, a minha honestidade, é uma forma de adoração a Deus. Você está entendendo? Porque nós achamos que Deus só está contido aqui, Ele está recebendo. A sua honestidade de levar um prejuízo lá é recebida por Deus como adoração. Você já imaginou isso? Deus olha e fala assim: daqui, deixa subir essa adoração sua. Você foi honesto, você honrou a sua palavra. Sobe essa adoração a mim. Quando a gente começar a ver que as coisas naturais são também adoração a Deus, tudo que a gente fizer, nós vamos atribuir um valor a Deus. Adoração, ela não pode ser dividida nem limitada a uma parte da nossa vida. E eu acho que aqui é onde nós caímos muito como cristãos. Nós compartimentalizamos. Como é que é? Compartimentamos? Compartmentalize, ok. Pronto. We compartmentalize. A gente separa a nossa vida em setores, né? Isso aqui é espiritual, então eu vou aqui, eu tenho que fazer certinho. Aqui é natural, mais ou menos. Aqui familiar, é melhor. Nós começamos a separar nossa vida em blocos. Vai ficar mais fácil de falar. O problema é que Deus não aceita uma vida dividida. Quando o sacrifício era entregue a Deus, não podia sobrar nada do sacrifício. Deus não aceita a adoração de uma parte da nossa vida sem que a outra também adore. Eu sei que vocês estão meditando bastante. Olha só. Não tem como a minha boca adorar a Deus e os meus olhos não. Fala Deus, toca-me com Não tem como eu falar assim, ó, eu amo Deus, mas a minha mão está provando que eu não amo. É impossível. Porque não pode jorrar dois tipos de água. Não pode ter amarga, não pode ter potável, não pode ter doce, não pode ter duas fontes. Se a minha mão não adora a Deus, a minha boca não terá autoridade ou não produzirá um fruto aceitável a Deus. Então nós queremos muitas vezes, olha, eu vou adorar a Deus no domingo, eu sou intenso, pastor. No domingo eu me entrego mesmo. Mas aí na segunda-feira você está assistindo coisas do inimigo. A adoração não é aceitável. Por quê? Porque a adoração é uma resposta à revelação de quem Ele é. Por que os 4 seres viventes de Apocalipse e os anciãos adoram? Porque eles estão contemplando a glória daquele que está sentado no trono. É uma revelação de quem Ele é. Adoração é uma atribuição do maior valor possível à pessoa de Jesus. Então, peraí, todas as minhas ações, vamos lá. Eu quero fazer isso, porque a carne vai querer, não me entenda mal. Não é que os desejos não virão, que as tentações não virão. A carne vai querer. Eu quero fazer isso, mas eu dou mais valor ter intimidade com Jesus. Eu quero dar essa resposta ríspida, grosseira, mas eu dou mais valor a ter comunhão com Jesus. Eu quero fazer isso, eu quero ganhar mais dinheiro aqui, eu quero ser desonesto, mas eu dou mais valor à intimidade com Jesus, porque eu atribuo mais valor a Ele. E tudo que eu nego na minha vida, por atribuir valor a Ele, se torna adoração. Você não entendeu, para.
Isso foi profundo. A gente vê aquilo que a gente nega como perda e Deus recebe como adoração. Você está entendendo? Estão acordados ainda? Então, negar aquilo que a minha carne quer fazer se torna a adoração. Aí Paulo vem nos ensinar em Romanos 12 e fala assim, Romanos 12, 1, coloca aí para nós lermos juntos. Portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, rogo-vos que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Olha o que Paulo fala. Portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que ele está falando aqui? Uma vez eu tive uma série só sobre as misericórdias. O que ele está falando aqui, ele tá lembrando eles do que ele falou do capítulo 1 ao capítulo 11. Foi todas as misericórdias que ele listou nos capítulos anteriores. E ele fala assim, eu quero que vocês entendam que pela misericórdia de Deus, vocês devem fazer isso. Pastor, que misericórdia Paulo está falando? Ele está falando aqui, ele vai listar justificação, santificação, regeneração. Ele vai começar a listar tudo que Deus fez. Mas eu quero só lembrar você o porquê que nós devemos adorar a Deus. Você acordou hoje? É motivo de adorar a Deus. Você está tá respirando? É motivo de adorar a Deus. Seu filho acordou? É motivo de você levantar a mão para o céu e adorar a Deus. Você comeu hoje, teve comida? É motivo de você adorar a Deus. Você hoje teve uma igreja, livremente você veio congregar? É motivo de adorar a Deus. Você está me ouvindo? É motivo de adorar a Deus. Você tem trabalho amanhã? É motivo de adorar a Deus. Você foi encontrado pelo Senhor, lavado, regenerado, foi liberto pelo sangue de Jesus, é motivo de adorar a Deus. Você tem um Deus que, apesar das tuas falhas, te ama absolutamente. Você tem motivos para adorar esse Deus. Amém. Aleluia! Aí Paulo fala assim, lembra de tudo que Deus te deu. Salmo 103, né, se eu não me engano, eu tenho que ler esse salmo. Salmo 103, se eu não me engano, bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. A razão que nós não adoramos continuamente é que nós temos uma memória muito fraca. Nós esquecemos dos benefícios de Deus. Lembra de onde Ele te tirou? Lembra de onde Ele te encontrou? Lembra quando Satanás queria se andar com você? Ele falou, nesse aqui você não toca. Lembra? Aí Paulo fala assim, lembra das misericórdias. Olha o que o salmista fala. É Ele quem perdoa todas as iniquidades, quem cura todas as enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor, olha aqui, é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos... Olha isso, gente. Ai, Jesus Christ. Ei, rabassura. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Sabe o que ele está falando aqui? Se Ele fosse nos tratar segundo os nossos pecados, nós seríamos fulminados. Aí ele fala assim, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, porque nós fazemos mal e Ele nos retribui com bondade. Nós somos tão perversos e Ele nos retribui amor. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aí Paulo fala, lembra das misericórdias do Senhor. E agora, de acordo com as misericórdias do Senhor, você vai fazer o quê? Você vai apresentar o seu corpo
Romanos 12, volta para lá. Você vai apresentar o seu corpo como o quê? Sacrifício vivo. Quando o sacrifício era colocado sobre o altar, eles matavam o sacrifício. Normalmente eles partiam ele ao meio e colocavam fogo de dentro do sacrifício para consumir todo o holocausto. E ele falou agora, vocês vão ser um sacrifício vivo a Deus. A sua vida vai ser um sacrifício a Deus, que é o quê? Que é o vosso culto racional. Essa palavra racional aqui, ela é melhor traduzida como culto espiritual com entendimento. Culto espiritual com entendimento. O que é isso? A alma, o espírito cultuam, mas a mente não fica infrutífera. Ela também está fazendo racionalmente. E ele fala assim, ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e aceitável. O agradável é aceitável ao Senhor. O que Deus está buscando é pessoas que se entreguem como um sacrifício para Ele. Fica de pé, por favor. Adoração é sacrifício total ao Senhor. Quando nós atribuímos a Ele um valor acima de todos os outros, nós podemos então entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo a Ele, como um culto santo e agradável a Ele. Sabe, eu tenho orado a Deus, primeiramente por mim, para que eu possa entender essas verdades e viver aquilo que eu tenho pregado. Alguém me perguntou, eu comecei a falar e depois não terminei. Alguém me perguntou, pastor, o senhor acha que a noiva está pronta? E eu falei, eu acho que a noiva dentro da noiva está pronta. Existe sempre um remanescente pronto dentro da igreja. Existe sempre um povo que está realmente vivendo o verdadeiro evangelho. Mas eu temo que muitos de nós ainda não entendemos o que é o evangelho. O que é realmente adorar a Deus com as nossas vidas. Entregar a Ele o nosso melhor. Não o nosso melhor... Gente, viver para Ele. Acho que essa é a melhor descrição. Viver para Deus. Todos os meus sonhos, desejos, alinhados e submissos à vontade de Deus. O que Jesus mais acusou nos fariseus foi a hipocrisia. O que é hipocrisia? É você falar algo que você não faz. É você cobrar dos outros aquilo que você mesmo não faz. E, gente, você pode analisar você mesmo, eu vou analisar a mim. Nós somos hipócritas, não somos? Nós falamos aquilo que nós sabemos que não vamos cumprir. Essa é uma grande verdade. Não é assim, né? Não, eu falei, mas não consegui. Não. Eu já falo sabendo que eu não vou cumprir. Eu prometo a Deus coisas que eu sei que eu não vou cumprir. Que no momento que Ele me der a bênção, ou Ele fazer o que eu estou pedindo, eu vou deixar tudo de lado e vou correr só atrás daquilo. Às vezes nós fazemos votos ao Senhor. E a Bíblia, um dia se você estudar sobre votos, você vai ver a importância que Deus dá aos votos. Mas aquele que vote, cuidado com o que vai votar. Com o que vai prometer, porque Deus vai cobrar tudo o que você prometeu. E às vezes nós fazemos votos ao Senhor como se não fosse nada. E eu temo que quando o noivo voltar, muitas das virgens estarão dormindo e sem óleo. O que me chama muita atenção nessa parábola é que elas também eram virgens. Elas tinham lâmpada. O que acabou foi o óleo. Elas vinham para a igreja. Tinham cara de crente. Corte de cabelo de crente.
pareciam crente, mas só que o óleo já não estava mais lá. Não tinha mais o Espírito. Não tinha mais o Espírito. Aí o noivo veio. E alguém gritou: aí vem o noivo. Aí vem o noivo. E elas acordaram. Só que já era tarde demais. Porque aquelas que tinham azeite tinham só para si. Elas tinham que iluminar o caminho do noivo. E elas falaram: vai lá e compra. Vai comprar, a tenda está aberta, estão vendendo óleo. Ainda há tempo de comprar óleo, meus irmãos. Ainda há tempo de buscar o Senhor. Buscamos ao Senhor enquanto há tempo. Ainda há tempo de arrependimento. Mas quando o noivo bater na porta, será tarde demais. Será tarde demais. E eu estou cansado de viver de hipocrisia. Eu estou cansado de falar uma coisa e não cumprir. Eu estou cansado de mim mesmo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.